Hello students, sou o professor Antônio e nesse vídeo de hoje iremos trabalhar uma rápida revisão de um conteúdo super importante em língua inglesa, The Simple Present. Essa aula servirá como uma revisão para as avaliações que acontecerão nos primeiros anos da Escola de Educação Profissional Antônio Medina Onofre de Paiva, primeiro ano de Administração, Agropecuária, Informática e primeiro ano de Redes de Computadores, a qual sou professor e esse conteúdo irá ser abordado na avaliação. Peço a todos que se inscrevam no meu canal, deixem o seu like, dê sugestões, reclamações para que os próximos vídeos sejam ainda melhores. Também acione aquele sininho de notificação para que você não perca nenhum dos vídeos. So, let's go to practice. The simple present é um tempo verbal, chamado de presente simples, que ele indica ações habituais, coisas que acontecem no cotidiano. Ele também pode indicar verdades universais, como também pode indicar opiniões, preferências e desejos. Também pode indicar sentimentos. Nós temos aqui 6 frases, 6 sentences, que através dessas frases iremos revisar a estrutura do Simple Present. Let's go. The sentence number 1. I like ice cream. I like ice cream. Eu vou sublinhar os verbos, no caso eu sublinhei o verbo like, que significa gostar. I like ice cream. Eu gosto de sorvete, ice cream. Uma frase como essa, o verbo like, ele vai indicar desejo ou preferência. Entre os dois, se dá mais para preferência. Então ele indica preferência. Preferência. I like ice cream. Poderia ser I like apple. Eu gosto de maçã. I like pie. Eu gosto de torta. The second sentence. Sentence number 2. We talk about school every day. We talk about school every day. The verb talk, que significa conversar, falar. Nós, o pronome we, nós falamos about school every day. Nós falamos sobre a escola todos os dias. Every day. Essa frase indica claramente o sentido de algo do cotidiano, que acontece todos os dias. Nós conversamos sobre escola todos os dias. Então eu vou colocar aqui, indica cotidiano, rotina. Indica rotina, ações habituais. Vamos ler a sentença number 3. The sentence number 3. The ice melts in the sun. Vimos nesse instante a palavra ice. Juntamente com cream se formou a palavra sorvete. Ice significa gelo. The ice, o gelo. Melt, o verbo derreter. The ice melt in the sun. O gelo derrete no sol. Essa frase expressa claramente um fato científico. No caso, ou da natureza. Vou colocar fato científico. The sentence number 4. He wants to drink soda. O verbo é wants, que significa querer, desejar. No caso, a frase fica ele quer ou ele deseja to drink. Drink, outro verbo, o verbo beber, tomar. Ele deseja ou ele quer tomar soda. Ele quer beber soda. A palavra soda, em inglês, também pode se referir aos refrigerantes no geral. A palavra refrigerante seria soft drink, mas porém soda pode se referir a todos os refrigerantes. Então ele quer tomar refrigerante. Dá uma ideia de desejo, algo que ele deseja. Também é um pouco parecido com preferência, mas vai mais para desejo por conta do verbo querer, desejo. The sentence number 5. She loves her cat. She loves
her cat. The verb love significa amar ou adorar. She é o pronome ela. She loves her cat. Her é um pronome também chamado dela, o pronome possessivo, que significa dela. Então, ela ama o gato dela, ou seja, ela ama seu gato. Essa frase expressa um sentimento. Está no presente simples e indica sentimento. She loves her cat. Vou colocar aqui sentimento. Sentimento. E a última frase, number 6. The sentence number 6. The birds fly. The birds fly. O verbo é fly, que significa voar. Então, the birds, os pássaros, voam. Todo mundo sabe que os pássaros voam. Então, a frase indica, através do verbo, uma verdade universal. Outro exemplo. The children play. The children play. As crianças brincam. Todo mundo sabe que criança brinca. Então, essa frase indica uma verdade universal. Verdade universal. Então, em uma determinada questão em que se pede em qual das frases abaixo o simple present foi usado, the simple present, para indicar preferência. Então, seria a alternativa primeira, first, porque I like ice cream indica preferência, eu gosto de sorvete. Se a frase pedisse, no caso, a questão pedisse qual das frases tem sentido de desejo, no caso seria the number 4. He wants to drink soda. Ele quer beber refrigerante, soda. Então, simple present pode indicar preferência, rotina, coisa do cotidiano, fatos científicos ou da natureza, e pode indicar desejo, sentimento, expressar sentimento, verdade universal. E aproveitando, revisando os pronomes, I, eu, we, nós, he, ele, she, ela. E veja que todos os verbos flexionados, todos os verbos que estão aqui, eles estão concordando diretamente com o pronome pessoal. No caso, I, he, we, she, os 4 pronomes descritos. Porém, somente esses 2 verbos, eles estão flexionados. Por que flexionados? Porque receberam a letra S depois do verbo. No caso, o verbo aqui seria want, que significa querer. Ele está flexionado como wants. E love, loves. Por que estão flexionados? Porque se refere à terceira pessoa. Então, no inglês, na língua inglesa, quando formamos o simple present, existe a regra das flexões, que elas acontecem na terceira pessoa do singular. Ou seja, nos pronomes he, she e it. Let's go again. Vamos agora estudar as regras de flexões. As flexões que acontecem nas terceiras pessoas. Na terceira pessoa do singular, que seria he, she e it. Acontecem nas pessoas he, she, it. He significa ele, she, ela e it, ele ou ela, quando se refere a objetos, a animais. E as flexões acontecem da seguinte forma. Os verbos terminados em CH, SH, SO, Z e X, acrescenta-se ES. Example. Teach, o verbo ensinar. Flexionado fica teachers. Teachers. Veja que a flexão foi dada com as letras ES. Teach, teachers. Temos outros exemplos, como wash, terminado em SH. Watch, que é o verbo assistir, terminado em CH também. Os verbos terminados em consoante mais Y. Acontece, example, the verb cry, o verbo chorar ou gritar. Nós temos que tirar o Y, a letra Y, e colocar IES. Example, cry, cries.
Se terminar em vogal, mais Y. No caso, a regra anterior era consoante mais Y. Agora, vogal mais Y. Acrescenta-se simplesmente a letra S. Exemplo de verbo play. Brincar, jogar, tocar um instrumento musical. Flexionado fica plays. Temos a questão dos verbos especiais. As formas do verbo to be, que não obedece à regra de flexão, as regras de flexões. Exemplo, I am, you are. Mas na terceira pessoa, he, she, it, se utiliza is. Então, he is. Não obedece à regra de flexão, nenhuma das regras de flexões. Outro exemplo também é o verbo to have, o verbo ter, possuir, quando indica posse, também quando se refere a tomar, se refere a bebidas e a comidas também, a refeições. To have. Em todas as pessoas se utilizam have, exceto a terceira pessoa. He, she, it. Se utiliza has. Utilizamos has. E os demais verbos que não estão contemplados nessas regras acima, obedecem a chamada regra geral. Acrescenta-se simplesmente a letra S. Exemplo disso, o verbo smile, que significa sorrir. Flexionado ficaria smiles. Acrescenta-se a letra S quando se refere à terceira pessoa. Então, essas são as regras de flexões, super fácil. Tem como todo mundo memorizar e praticar através dos verbos. Estudar bastante vocabulário, bastante verbo é o segredo. Estudar bastante verbo se dá bem na prova. Então, desejo a todos boa sorte. Have a good test na prova. Essas questões, esses exemplos, essa revisão serve para os alunos que vão fazer a avaliação de língua inglesa do primeiro ano de administração, de agropecuária, informática e de redes de computadores da Escola de Educação Profissional Antônio Nedino Onofre de Paiva. Também serve para os alunos do 7º ano da Escola Criança Feliz, que também estudam esse conteúdo referente ao presente simples, de uma forma mais simplificada, mas estudam. Também serve e para todos aqueles que querem aprofundar a aprendizagem da língua inglesa, revisando esse conteúdo Simple Present. Thank you very much for your attention. See you in the next class.